Olha, Deolane Bezerra saindo do fórum em Recife. Deolane Bezerra, vai conversar com a imprensa agora. Eu estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todas as pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no Senhor Jesus Cristo, que a justiça será feita. Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as flagrantes ilegalidades do processo. Tudo vai dar certo. Eu sou inocente, eu agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está sob segredo de justiça. Mas o que eu posso falar é que eu sou inocente. Quero agradecer a todas as pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no Senhor Jesus Cristo, que a justiça será feita. Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as flagrantes ilegalidades do processo. Tudo vai dar certo. Eu sou inocente, eu agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está sob segredo de justiça. Mas o que eu posso falar é que eu sou inocente. Tá Como bom? você Obrigada. esses 14 dias em Buíque? Esses 14 dias em Buíque, você considera essa Sobre a participação. Eu não tenho a dizer nada, eu tenho a dizer que eu faço publicidades, que eu sou inocente, que a justiça será feita. Deolane Bezerra, neste momento, agora embarcando para o aeroporto, onde pega um avião, segue para São Paulo, acaba de sair do Fórum do Recife, numa entrada rápida, poucos minutos, assinou o termo e já deixou o local. A Juliana acompanhou tudo isso de perto e vai contar para a gente, né, como é que foram esses momentos e como você notou o comportamento da Deolane. Falou pouco, mas me parece que ali reafirmou a inocência, disse que trabalha com publicidade e falou que não pode falar muito sobre o processo, né, Juliana? Isso, Darlison, não sei se vocês notaram também, achei ela super tranquila. Tá muito tranquila, desceu na calma, disse que ia falar assim que chegou. Realmente, de fato, conversou com a imprensa, não muito. Disse que não podia dar muitos detalhes, porque tudo corre em segredo de justiça. E aí, rapidinho, ela passou aqui, ó, nessa entrada principal. Acho que não deram 10 minutos. Deolane Bezerra assinou o termo com as medidas cautelares e desceu. E aí, quando ela desceu, ela falou com a imprensa, mas como vocês viram, né, nessa aglomeração e sem dar muitos detalhes. Mas percebam também, como a gente já mostrou aí, ela agradeceu, se eu não me engano, 2 vezes ao desembargador Eduardo Maranhão, que foi o desembargador que, de acordo com ela e com as informações que a gente tem da justiça daqui, que estava por dentro deste caso e que deu o relaxamento de prisão a ela, a Solange Bezerra, a mãe dela, e a mais 16 pessoas envolvidas e investigadas nessa Operação Integration, que aconteceu aqui no Recife no dia 4 de setembro, a operação desencadeada pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, onde investiga os crimes de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos eletrônicos, esses jogos virtuais conhecidos também como jogos de azar. Então, Deolane deixou aqui, agradeceu a Deus, agradeceu aos fãs, além de agradecer também ao desembargador, disse que não podia falar muitas coisas e que seria inocente e que ela faz esse trabalho de publicidade. E que aí outras informações a gente só vai saber depois como é que ela vai se comportar com esse relaxamento de prisão. A gente sabe que ela tem que seguir algumas medidas cautelares, mas também precisamos saber se a juíza da 12ª Vara Criminal, a doutora Andréa Calado, ela colocou algumas demandas a mais, medidas a mais dentro desse protocolo e desse papel que ela teve que assinar. Porque quem sai do presídio tem 24 horas para comparecer à vara criminal e assinar esses termos. E aí a gente sabe que ela não pode mudar de comarca, não pode mudar de endereço sem prévia comunicação à Justiça Pernambucana e também não pode ter contatos com as pessoas investigadas e também com as empresas investigadas aí nessa Operação Integration. Então, a gente ainda vai aguardar outras informações a respeito dessas medidas, se algumas a mais foram adicionadas e como é que ela vai para São Paulo. A gente viu nas imagens de Cíntia Ferreira, que estava na porta do hotel em Boa Viagem, que ela saiu com malas. Então, possivelmente, ela já deve ter saído aqui do fórum para o Aeroporto Internacional do Recife, onde possivelmente
deve seguir aí para a capital e aí a Solange, a mãe, possivelmente também deve ir com ela. E fica a dúvida, vai num voo comercial ou vai num voo particular? Mas essas informações da Darson e Dani a gente pode trazer ainda hoje para vocês, com vocês no estúdio. Olha, diferente, eu vou até pedir a você, Juliana, para, se possível, já ir para o aeroporto para a gente acompanhar a saída da Deolane Bezerra do estado do Pernambuco, onde ficou por aproximadamente um mês. Então você está liberada para poder ir. Assim que você chegar lá, a gente volta a conversar com você aqui ao vivo. Enquanto isso, a gente vai continuar acompanhando essa história da Deolane Bezerra, ela que pela manhã deixou o hotel onde passou a noite. Ô Dani, ela foi presa no dia 4, mas ela estava, se eu não me engano, no estado do Pernambuco há uma semana. Ou seja, a Deolane, com esse tempo em que ficou presa, ela ficou praticamente um mês inteiro lá. Ela estava passando férias, né, Darson, com a família, com a mãe, chegou aí na sua cidade natal, inclusive, quando possivelmente a polícia recebeu essa informação de que ela estaria ali no estado e esse mandado de prisão contra ela foi cumprido, mandado de prisão preventiva, não foi um mandado de prisão temporária. Ela foi presa, conseguiu então o benefício da justiça de conseguir transformar essa prisão preventiva em prisão domiciliar, porque ela tem uma filha de até 12 anos que depende dela, foi esse o entendimento da justiça, mas ela acabou descumprindo algumas medidas impostas pelo juiz naquela ocasião, que era, por exemplo, não fazer nenhuma publicação nas redes sociais e foi uma das primeiras, e também não falar com a imprensa sobre o caso, e foi uma das primeiras coisas que ela fez. Então, quando ela voltou para assinar o termo, acabou sendo presa novamente e assim permaneceu até a data de ontem, né, Darson, quando ela foi liberada de fato do sistema ali de Buíque, que fica na região aí agreste de Pernambuco. Hoje a gente acompanhou a chegada dela ao vivo, fomos a primeira emissora a mostrar a chegada da Deolane até o fórum e foi, gente, uma chegada rápida, discreta, Deolane muito tranquila e uma assinatura rápida também, porque minutos depois ela já saiu e também conversou com a imprensa e a gente percebeu uma Deolane muito mais tranquila e mais serena, muito mais consciente, né, Darson? E o que há de diferente nesse relaxamento de pena em comparação à prisão domiciliar que ela havia recebido lá no dia 10 de setembro, a grande diferença no primeiro momento é que ela não vai precisar usar a tornozeleira eletrônica, né? Porque no habeas corpus que havia sido concedido em 10 de setembro, pelo fato dela ter uma filha menor de idade, ela teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Então foi uma situação parecida, porque naquela ocasião a Deolane descumpriu de maneira imediata 2 medidas cautelares. Deu entrevista para a imprensa. Nesse relaxamento não houve problema, tanto é que ela conversou com a gente na porta do fórum. Segundo, postou uma foto nas redes sociais. Ela não poderia naquele momento. Dessa vez ela já fez inclusive um vídeo que postou no Instagram ontem. E no momento em que ela chegava no fórum, por ter descumprido, naquela ocasião, ela saiu do fórum presa e voltou para a penitenciária. Dessa vez deu tudo certo. Aparentemente, nesse período de sair da prisão até chegar no fórum, ela cumpriu as medidas cautelares e agora tem outras que a partir de agora ela vai ter que cumprir, né? Entre elas, não pode manter contato com nenhum dos envolvidos e investigados nessa operação, não pode ir em endereço de nenhuma das empresas investigadas, não pode mudar de endereço, no caso ela vem para São Paulo, deve permanecer morando na mansão dela em Alphaville, né? Entre outras medidas cautelares que serão cumpridas a partir de agora. Agora, a mãe dela, Solange, Dani, que chegou a ficar num presídio diferente nessa segunda passagem pela prisão da Deolane, ela já foi no fórum ontem, então provavelmente ela está liberada pelo juiz para voltar para São Paulo, devem se encontrar no aeroporto, né? Já foi, já assinou, essas foram as informações confirmadas, inclusive pela nossa equipe ali que está acompanhando o caso ao vivo, a Juliana trouxe essa informação, inclusive. Então a mãe, a Solange, já esteve no fórum, já assinou, mas foi uma entrada mais tranquila, né, Darson? Diz que inclusive ela fez uma entrada por um outro lado ali, justamente para não chamar muito a atenção, porque a gente sabe que a imprensa está ali completamente fortalecida e os fãs, né? Tem muitos fãs ali na porta. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.